O assunto do vídeo agora é um probleminha envolvendo aí o MMC, tá? Eu vou resolver de forma simples e prática para você entender. Ele fala o seguinte, ó. Você está organizando uma festa e precisa distribuir balões em grupos iguais para diferentes mesas. As mesas acomodam 6, 8 e 10 pessoas. Aí vem a perguntinha, ó. Qual é o menor número de balões que você precisa para garantir que todos os grupos tenham o mesmo número de balões? Se você observar, quando ele faz referência aqui ao menor número, tá? E que tenha o mesmo número de balões, significa que aí nós devemos encontrar o menor múltiplo, né? Ou seja, o menor número que eu consigo dividir o 6, o 8 e o 10 ao mesmo tempo. Então, nós chamamos de menor múltiplo comum, ou seja, fazendo esse cálculo aí, eu encontro exatamente esse número. Claro que tem outras maneiras, né? Mas nesse caso aqui, eu vou usar o MMC, que é a forma mais simples e prática para a gente chegar no resultado, tá? Então, o que consiste esse MMC? Nesse caso aqui, eu irei usar a fatoração, a decomposição simultânea, tá? Quando se trata de uma decomposição simultânea, nós vamos pegar os números e dividir ou fatorar eles ao mesmo tempo, tá? Fazendo da seguinte forma, ó. Eu vou escrever os números, lógico, né? Aqui o 6, o 8 e o 10. Pode ser nessa ordem aí. Essa ordem não importa não, tá? Pode ser 10, 8 e 6, 6, 8, 10. Essa ordem não importa não. Então, para decompor, nós colocamos esse tracinho aqui do lado, né? Aqui, ó, desse jeito aqui. E aí lembrar que aqui desse lado aqui, nós colocamos os divisores. E esses divisores são exatamente esses números aqui, ó, os números primos. Lembra deles? Eles são importantes nessa situação aqui que a gente envolve aí o MMC. Então, a gente usa esses fatores primos. Eu vou lembrar você alguns aqui, tá? Ó, o primeiro fator é o 2. Lembra? É o único par primo que tem. Depois vem o 3, o 5, o 7, o 11. Aí eu vou parar por aqui. Aí é uma sequência infinita, mas aí você pergunta, né? Mas o que é número primo? Primo é aquele número que só tem dois divisores. Ele mesmo, né, o próprio número e o 1. Então, dois divisores somente. Então, todo número que só tem dois divisores, né, esses são chamados de números primos, tá? Bom, então essa sequência é importante na decomposição. Então, fazendo a decomposição para a gente encontrar esse menor número que ele pediu, eu tenho aqui, ó, o 6, o 8 e o 10 são números pares, né? Olha lá, o 6, o 8 e o 10. Então, eu posso começar exatamente fatorando pelo 2, ou seja, dividindo pelo 2. Ó. Aí eu coloco o 2 aqui, e aí divido os 3 ao mesmo tempo. Ó. O 6 eu divido por 2, eu tenho 3, não é assim? Ó. O 8 eu divido por 2, eu tenho 4. O 10 eu divido por 2, eu tenho 5. Ó. Tá vendo? E aí eu continuo a divisão. A partir do momento que eu ainda tenho número que divide por 2, eu continuo por 2. Ó, se você observar, eu tenho 4, né? Quando eu falo divide, é que tem que dar um decimal, ó, dar um decimal. Tem que dar um número exato, tá? Na divisão. Não pode dar decimal, é o que eu irei falar, né? Não pode dar decimal. Bom, então se eu dividir o 3 pelo 2, vai dar 1,5, tá vendo? Que é um decimal. Então não interessa para nós, não. Nesse caso aqui tem que ser o número inteiro. Então, aqui eu vou repetir o 3. Aí o 4, quando eu divido por 2, dá 2, ó. Tá vendo? Exato, ó. E é inteiro. O 5 também, se eu dividir por 2, dá 2,5. Então não posso. Então, ele tem que ser exato, né? Não pode ser decimal. Então, não divido também. Nós repetimos. Agora, ó. Eu ainda tenho 2, ó. Então, eu continuo dividindo, ó. Dividindo 2 por 2, nós temos 1. O 3, nós já sabemos que nós repetimos. Aqui nós temos 1. E o 5, nós já sabemos também que nós não vamos dividir. Bom, agora o próximo é o quê? Eu tenho 3, não é? Então, aqui, ó, o próximo divisor é o 3, ó. Então, eu uso ele aqui, ó. Então, 3 por 3, 1. Tá vendo que agora eu já posso? Aí, o 1 nós repetimos. O 5 vai da mesma forma. Eu não posso dividir por 3, não, tá? Porque não vai dar exato, então não resolve. O 5 eu divido por 5, ó. Pronto, ó. Que é o próximo divisor aqui, ó, o próximo fator, né? Então, aqui, ó, 5 por 5, 1, 1, 1. Lembrou a decomposição aí, não lembrou? Aí, ó, aqui eu encerrei, ó, tá vendo? Ó, aqui eu encerrei, toda vez que eu chego nesse 1, eu encerrei. Pronto. Então, eu tenho aqui. Agora vem a parte do MMC. Lembrar você que o MMC é o produto desses fatores aqui, ó, muito tranquilinho de fazer. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Então, ó, o que eu faço? Ó, primeiro, eu só vou escrevê-los aqui. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 2 elevado a 3, ó, vezes... O 3 está sozinho, então 3 elevado a 1. Vou até colocar 1 aqui. E o 5 também sozinho, 5 elevado a 1. Pronto, ó. Agora eu resolvo aquilo ali, ó. Resolver muito tranquilo, ó. Então, o que eu irei fazer, ó? O 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Muito cuidado, tem gente que multiplica assim, ó. 2 vezes 3, aí já errou, tá? Então, é 2 ao cubo, 8. Que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ó, tranquilinho, né? Vezes o 3 elevado a 1 é 3 e o 5 elevado a 1 é 5. Pronto, agora eu resolvo. Então, ó, o MMC vai ser 8 vezes 3, 24. Aí você pode fazer por etapa, assim, igual eu estou fazendo aqui, ó, vezes 5. Agora eu faço aquilo ali, ó. Então, o MMC vai ser 5 vezes 24. Aí eu posso fazer aqui mesmo, ó. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12, ó. 120. Ou seja,
O MMC entre o 6, o 8 e o 10 é o 120. É exatamente esse número que eu consigo dividir ao mesmo tempo pelo 6, ao mesmo tempo pelo 8 e ao mesmo tempo pelo 10, tá? Então, como ele perguntou lá, qual é o menor número, ou seja, lá, 120, qual é o menor número de balões que você precisa para garantir que todos os grupos tenham o mesmo número de balões? Então, o menor número, você responde lá, ó, 120 balões, tá? Vou até escrever aqui, ó, 120 balões. Olha lá, prontinho, ó. Então, basta você fazer isso. Ah, mas como você vai provar? Você pega aqui, ó, e que ele divide ao mesmo tempo. Quer ver, ó? Vou até escrever aqui em cima, ó, 120 dividido por 6, ó. Quando eu dividir o 120 por 6, eu tenho 20, ó. Dá para dividir. Quando eu dividir o 120 pelo 8, eu tenho 15, ó. Pode fazer a continha que dá. E quando eu dividir o 120 pelo 10, mais tranquilo, né? Aí eu tenho 12, ó. Então, ele é divisível, né? O menor número que eu posso dividir os três ao mesmo tempo. E é exatamente a resposta desse probleminha, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido, aprendido e gostado da explicação, que eu sempre digo que é o mais importante, né? Mas deixa seu like aí, tá? Inscreva no canal também, ative o sininho das notificações e para vocês lembrarem aí quando eu postar uma videoaula nova no canal. Irei estar postando sempre, principalmente aí envolvendo aí esses MMC, né? Um assunto bastante importante. Desde já, muito obrigado.